Helena observou as paredes descascadas de seu pequeno apartamento, sentindo o peso dos anos em seus ombros cansados. Aos 68 anos, seu rosto estava marcado por rugas profundas, testemunhas silenciosas de uma vida de trabalho árduo e sacrifícios. Seus olhos, outrora vibrantes, agora refletiam uma mistura de resignação e uma tristeza que nunca a abandonara completamente. O som de passos pesados no corredor fez seu coração acelerar. Helena sabia o que estava por vir. Havia lutado por meses para manter-se em dia com o aluguel, mas as contas médicas e o salário minguado de jardineira não eram suficientes. A batida na porta soou como uma sentença final. Senhora Helena? A voz grave do outro lado da porta pertencia ao Sr. Morales, o administrador do prédio. Preciso falar com a senhora. Com um suspiro profundo, Helena abriu a porta. O senhor Morales, um homem de meia idade com óculos de aro fino, parecia desconfortável com a tarefa que tinha em mãos. Lamento informar, mas o proprietário decidiu seguir com o despejo, ele disse, evitando o olhar direto de Helena. A senhora tem uma semana para desocupar o apartamento. Helena assentiu silenciosamente. Não havia surpresa em suas feições, apenas uma aceitação resignada. Entendo, senhor Morales, agradeço pelo aviso. Quando a porta se fechou, Helena permitiu-se um momento de fraqueza. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto enrugado enquanto ela se perguntava como as coisas haviam chegado a esse ponto. Seus pensamentos vagaram para o passado, para o dia em que tomara a decisão mais difícil de sua vida. Há quase 4 décadas, Helena era uma jovem mãe solteira de 29 anos, lutando para sobreviver nas ruas de uma cidade grande e impiedosa. Seu filho, Ricardo, tinha apenas 10 anos e era a luz de sua vida. Mas a pobreza e o desespero a cercavam por todos os lados, e ela sabia que não poderia oferecer a ele o futuro que ele merecia. Com o coração partido, Helena tomou a decisão que a assombraria pelo resto de seus dias. Ela decidiu dar Ricardo para a adoção, na esperança de que ele tivesse uma chance de uma vida melhor. Na noite anterior à separação, Helena segurou o filho em seus braços, as lágrimas se misturando enquanto ela tentava memorizar cada detalhe de seu rosto. Meu querido Ricardo, ela sussurrou, sua voz embargada pela emoção. Quero que saiba que o amo mais do que tudo neste mundo. O que estou fazendo é por amor a você. Ricardo, confuso e assustado, agarrou-se à mãe. Mas por que tenho que ir, mamãe? Não quero deixar você. Helena engoliu o nó em sua garganta, lutando para manter a compostura. Às vezes, meu amor, temos que fazer coisas difíceis para proteger aqueles que amamos. Você terá uma vida melhor, com pessoas que podem cuidar de você de uma forma que eu não posso agora. Naquela noite, Helena tirou do pescoço um colar simples, mas bonito. Era uma corrente de prata com um pequeno medalhão em forma de coração. O colar havia sido passado por gerações em sua família, uma das poucas coisas de valor que ainda possuía. Quero que fique com isto, ela disse, colocando o colar ao redor do pescoço de Ricardo. Este colar pertenceu à minha avó, e à avó dela antes disso. Ele carrega o amor de nossa família. Sempre que o usar, lembre-se de que não importa onde eu esteja, meu amor estará com você. Ricardo tocou o medalhão com reverência, seus olhos grandes fixos na mãe. Vou guardá-lo para sempre, mamãe. Prometo. No dia seguinte, com o coração despedaçado, Helena entregou Ricardo aos serviços sociais. A imagem de seu filho sendo levado, olhando para trás com lágrimas nos olhos, ficaria gravada em sua memória para sempre. Nos anos que se seguiram, Helena lutou para reconstruir sua vida. Encontrou trabalho como jardineira em um bairro afluente, ironicamente não muito longe da mansão onde Ricardo acabaria crescendo, embora ela não soubesse disso na época. Dia após dia, ela cuidava dos jardins luxuosos das casas dos ricos, sempre com o pensamento em seu filho, imaginando onde ele estaria e como seria sua vida. O destino, no entanto, tem maneiras curiosas de tecer suas tramas. Sem que Helena soubesse, Ricardo havia sido adotado por um casal rico e influente que morava naquele mesmo bairro. Thomas e Margaret Álvares eram conhecidos por sua filantropia.
e haviam decidido adotar após anos de tentativas frustradas de ter filhos biológicos. Ricardo cresceu em um ambiente de privilégios, recebendo a melhor educação e todas as oportunidades que o dinheiro podia comprar. Mas apesar do conforto material, algo sempre pareceu faltar em sua vida. O colar que sua mãe biológica lhe dera tornou-se seu bem mais precioso, uma conexão tangível com um passado que mal podia lembrar. À medida que Ricardo crescia, ele se tornava cada vez mais parecido com seu pai adotivo nos negócios. Aprendeu a ser implacável, a ver o mundo em termos de lucros e perdas. O menino doce e sensível que Helena conhecera foi lentamente enterrado sob camadas de ambição e pragmatismo. Aos 30 anos, Ricardo Álvares era um homem de negócios bem-sucedido, conhecido por sua astúcia nos investimentos imobiliários. Ele havia construído um império, comprando e vendendo propriedades com uma eficiência quase mecânica. Sua vida pessoal, no entanto, era um deserto emocional. Casado com Sofia, uma bela socialite, seu relacionamento era mais uma parceria de conveniência do que um casamento de amor verdadeiro. Foi nessa época que o destino decidiu intervir novamente. Ricardo havia recentemente adquirido um complexo de apartamentos no centro da cidade, com planos de renovar o local e aumentar drasticamente os aluguéis. Era um movimento de negócios calculado, sem consideração pelos atuais inquilinos, muitos dos quais eram idosos ou famílias de baixa renda. Numa tarde ensolarada de primavera, Ricardo decidiu fazer uma visita surpresa ao complexo para inspecionar o progresso das renovações. Vestido em um terno impecável, ele caminhou pelos corredores, observando com olhos críticos cada detalhe que precisaria ser mudado. Foi então que ele a viu, uma senhora idosa, curvada sobre um pequeno jardim improvisado no pátio do prédio. Suas mãos calejadas moviam-se com surpreendente agilidade entre as plantas, arrancando ervas daninhas e afofando a terra. Havia algo naquela cena que tocou Ricardo de uma maneira que ele não conseguia explicar. Aproximando-se silenciosamente, ele observou a mulher trabalhar. Seu rosto estava parcialmente oculto por um chapéu de palha gasto, mas Ricardo podia ver as linhas profundas que marcavam sua pele bronzeada pelo sol. "A senhora parece ter jeito com as plantas", ele comentou, sua voz sobressaltando a idosa. Helena levantou os olhos encontrando o olhar de Ricardo. Por um momento, o tempo pareceu congelar. Havia algo naqueles olhos que a transportou de volta no tempo, para um dia há muito passado quando segurava seu filho pela última vez. "Ah, obrigada", ela respondeu, sua voz trêmula. "Trabalhei como jardineira por muitos anos. As plantas, elas são boas companheiras para uma velha solitária." Ricardo sentiu uma pontada inexplicável no peito. Havia algo na voz daquela mulher, uma familiaridade que ele não conseguia compreender. "A senhora mora aqui há muito tempo?" Helena assentiu, limpando as mãos sujas de terra em seu avental desbotado. "Quase 20 anos. Este lugar é o mais próximo de um lar que tenho." As palavras de Helena pesaram sobre Ricardo. Ele sabia que seus planos para o prédio significariam o despejo de pessoas como ela. Pela primeira vez em anos, ele sentiu uma ponta de dúvida sobre suas decisões de negócios. "Entendo", ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. "Bem, continue com o bom trabalho. O jardim está bonito." Enquanto se afastava, Ricardo não pôde evitar olhar para trás. A imagem da velha senhora, solitária em seu pequeno jardim, ficou gravada em sua mente. Naquela noite, deitado ao lado de Sofia em sua cama king size, Ricardo não conseguia dormir. Seus pensamentos continuavam voltando para a idosa jardineira e para o complexo de apartamentos. Pela primeira vez em sua carreira, ele se perguntou se estava fazendo a coisa certa. Sofia, percebendo sua inquietação, virou-se para ele. "O que há de errado, querido? Você parece perturbado." Ricardo hesitou por um momento antes de responder. "Estou pensando sobre o projeto do centro. Talvez devêssemos reconsiderar nossa abordagem." Sofia ergueu uma sobrancelha surpresa. Não era comum ver seu marido demonstrar qualquer tipo de dúvida em relação aos negócios. "O que você quer dizer?" "Há pessoas morando lá, Sofia. Pessoas que chamam aquele lugar de lar há anos. Não sei se posso simplesmente expulsá-las."
Sofia estudou o rosto de Ricardo por um longo momento. Isso não é como você, Ricardo. O que aconteceu hoje? Ricardo suspirou, passando a mão pelos cabelos. Conheci uma senhora hoje, no complexo. Ela me fez lembrar, bem, não sei exatamente do que, mas me fez questionar as coisas. Sofia pegou a mão de Ricardo, entrelaçando seus dedos. Era um gesto raro de intimidade entre eles. Sabe, às vezes me pergunto se você não esconde mais de si mesmo do que imagina. Talvez isso seja um sinal para olhar mais de perto para o que realmente importa. As palavras de Sofia ecoaram na mente de Ricardo. Ele tocou instintivamente o colar que sempre carregava escondido sob a camisa, o único elo com um passado que mal podia lembrar. Nos dias que se seguiram, Ricardo se viu retornando ao complexo de apartamentos com mais frequência. Ele observava os moradores, ouvia suas histórias e cada vez mais sentia o peso de suas decisões anteriores. Helena, por sua vez, notava a presença frequente do homem elegante. Havia algo nele que a intrigava, uma familiaridade que ela não conseguia explicar. Certa tarde, enquanto trabalhava em seu pequeno jardim, ela o viu se aproximar novamente. "O senhor parece gostar deste lugar", ela comentou, um sorriso gentil em seus lábios. Ricardo parou, surpreso pela observação. Sim, acho que sim. Há algo aqui que me faz sentir conectado." Helena assentiu compreensiva. Às vezes os lugares têm esse poder sobre nós. Eles guardam memórias, mesmo aquelas que não sabemos que temos. As palavras de Helena tocaram algo profundo em Ricardo. Ele se sentou em um banco próximo, seus olhos fixos na idosa. "A senhora parece sábia. Viveu aqui por muito tempo?" Helena riu suavemente. Tempo suficiente para ver muitas coisas, meu jovem. Mas sabe, não é a quantidade de tempo que importa, mas o que fazemos com ele." Ricardo sentiu uma súbita vontade de se abrir, de compartilhar os pensamentos que o atormentavam. "Às vezes me pergunto se o que faço, se é realmente o certo. Se estou fazendo diferença no mundo ou apenas acumulando riquezas sem propósito." Helena parou seu trabalho, virando-se completamente para Ricardo. Havia uma profundidade em seus olhos que o surpreendeu. "Sabe, meu jovem, a vida nos apresenta muitos caminhos. O importante é escolher aquele que nos traz paz ao final do dia. Riqueza é boa, mas o verdadeiro valor está nas vidas que tocamos, nas conexões que fazemos." As palavras de Helena ressoaram profundamente em Ricardo. Por um momento, ele sentiu como se estivesse falando não com uma estranha, mas com alguém que o conhecia intimamente. "Como a senhora pode ter tanta certeza?" ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Helena sorriu, um sorriso cheio de uma tristeza que Ricardo não compreendeu totalmente. "Ah, meu querido, a vida me ensinou muitas lições, algumas dolorosas demais para contar. Mas aprendi que o amor é a única coisa que verdadeiramente importa no final." Ricardo sentiu uma emoção inexplicável subir por sua garganta. Sem pensar, ele levou a mão ao peito, tocando o colar escondido sob sua camisa. O gesto não passou despercebido por Helena. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, uma centelha de reconhecimento passando por eles. Mas ela não disse nada. Apenas observou Ricardo com um olhar que parecia conter anos de emoções não ditas. "Obrigado", Ricardo murmurou, levantando-se. Suas palavras significam mais do que a senhora pode imaginar. Enquanto se afastava, Ricardo sentiu como se algo fundamental tivesse mudado dentro dele. As palavras de Helena, combinadas com a estranha familiaridade que sentia em sua presença, desencadearam uma série de questionamentos que ele não podia mais ignorar. Naquela noite, em seu escritório na cobertura de seu arranha-céu, Ricardo tomou uma decisão. Ele cancelou os planos de renovação do complexo de apartamentos, optando instead por um programa de melhorias graduais que não desalojaria os moradores atuais. Sofia, surpreendida pela mudança repentina, encontrou Ricardo contemplando a cidade pela janela de seu escritório. "Você tem certeza disso, Ricardo?" ela perguntou, uma mistura de preocupação e admiração em sua voz. Ricardo se virou para ela, e Sofia viu algo em seus olhos que não via há anos, uma centelha de vida, de propósito.
Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida, Sofia. É hora de fazermos a diferença de verdade. Os dias que se seguiram viram uma transformação em Ricardo. Ele mergulhou de cabeça em projetos de responsabilidade social, usando sua influência e recursos para fazer melhorias reais na vida das pessoas. O complexo de apartamentos tornou-se um modelo de moradia acessível e digna, com programas comunitários e espaços verdes. Helena, observando as mudanças de sua pequena janela, sentia uma mistura de orgulho e melancolia. Cada vez que via Ricardo caminhando pelo complexo, interagindo com os moradores e supervisionando as melhorias, seu coração se apertava com uma mistura de alegria e dor. Ela sabia, no fundo de sua alma, que aquele homem era seu filho, o menino que ela havia sido forçada a abandonar tantos anos atrás. As semanas se transformaram em meses e a relação entre Ricardo e Helena cresceu. Embora ele ainda não soubesse a verdade sobre sua identidade, Ricardo se viu cada vez mais atraído pela sabedoria e gentileza da idosa jardineira. Ele começou a visitá-la regularmente, ajudando-a com seu pequeno jardim e ouvindo suas histórias. Foi durante uma dessas visitas que o destino decidiu revelar sua mão. Ricardo estava ajudando Helena a plantar algumas flores novas, quando o colar que ele sempre carregava escorregou de dentro de sua camisa. Helena congelou ao ver o medalhão familiar balançando no pescoço de Ricardo. Seu coração disparou e ela sentiu as lágrimas se formando em seus olhos. Ricardo, notando sua reação, olhou para ela com preocupação. Helena, você está bem? Com mãos trêmulas, Helena estendeu o braço e tocou suavemente o medalhão. Este colar. Onde você o conseguiu? A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Ele segurou o medalhão, uma expressão pensativa em seu rosto. Eu sempre o tive. É a única coisa que tenho do meu passado antes de ser adotado. Minha mãe biológica me deu antes. Sua voz falhou quando a realização o atingiu. Ele olhou para Helena, realmente a vendo pela primeira vez. Os olhos dela, tão cheios de amor e dor, eram um espelho dos seus próprios. Mãe? A palavra saiu como um sussurro, carregada de décadas de emoções reprimidas. Helena não pôde conter mais as lágrimas. Oh, Ricardo, meu menino, meu querido menino. O mundo pareceu parar naquele momento. Ricardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Toda a sua vida, todas as perguntas sem resposta, todos os sentimentos inexplicáveis de vazio, tudo convergiu para este único momento. Como... Por quê? As palavras saíram entrecortadas, uma mistura de choque e emoção crua. Helena, com lágrimas escorrendo livremente por seu rosto enrugado, começou a contar sua história. Ela falou sobre a pobreza esmagadora, sobre o desespero de uma jovem mãe solteira, sobre a decisão mais difícil que já teve que tomar. Eu queria que você tivesse uma chance, Ricardo. Uma chance que eu não podia lhe dar. Mas Deus sabe que nunca deixei de amar você, nem por um segundo. Ricardo ouvia, atordoado. Parte dele queria gritar, exigir saber por que ela não o procurou antes, por que permitiu que ele crescesse sem saber de sua existência. Mas outra parte, a parte que sempre sentiu que algo estava faltando, finalmente se sentiu completa. Todos estes anos, ele murmurou, olhando para suas mãos sujas de terra. Você estava tão perto e eu nem sabia. Helena assentiu, um sorriso triste em seus lábios. Eu te observei de longe, meu filho. Vi você crescer, se tornar um homem. E agora vejo você se tornando o homem que sempre soube que poderia ser. Ricardo olhou para ela, realmente a vendo. Viu as mãos calejadas pelo trabalho árduo, o rosto marcado pelo tempo e pelas preocupações. E naquele momento, toda a raiva que ele poderia ter sentido se dissolveu, substituída por uma compreensão profunda e um amor que transcendia o tempo e as circunstâncias. Sem dizer uma palavra, ele se moveu para frente e a abraçou. Helena soluçou em seus braços, décadas de amor reprimido finalmente encontrando expressão. Eu te amo, mãe. Ricardo sussurrou, sua voz embargada pela emoção. E eu te perdoo. Naquele pequeno jardim,
entre as flores recém-plantadas e a terra úmida, mãe e filho se reconectaram, preenchendo um vazio que ambos carregavam por tanto tempo. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções para Ricardo e Helena. Ricardo lutou para conciliar a imagem da mãe que ele havia imaginado por anos com a realidade da mulher à sua frente. Helena, por sua vez, oscilava entre a alegria indescritível de ter seu filho de volta e o medo de que ele pudesse rejeitá-la uma vez que a emoção inicial passasse. Sofia, observando a transformação de seu marido, sabia que algo profundo havia mudado. Uma noite, enquanto Ricardo estava perdido em pensamentos na varanda de seu apartamento, ela se juntou a ele. "Você vai me contar o que está acontecendo?" Ela perguntou suavemente, colocando a mão em seu ombro. Ricardo virou-se para ela, seus olhos cheios de uma emoção que Sofia raramente via. "Eu encontrei minha mãe biológica, Sofia. Ela é a jardineira do complexo de apartamentos." Sofia ficou em silêncio por um momento, processando a informação. "Oh, Ricardo, isso é... Uau! Como você está se sentindo?" Ricardo soltou uma risada sem humor. "Honestamente, eu não sei. Parte de mim está feliz, aliviada. Outra parte está com raiva, confusa. É como se toda a minha vida tivesse sido virada de cabeça para baixo." Sofia o abraçou, oferecendo conforto silencioso. "Você sabe que estou aqui para você. Não importa o que aconteça." Ricardo assentiu, grato pelo apoio de sua esposa. Nos dias que se seguiram, ele passou cada vez mais tempo com Helena, aprendendo sobre seu passado, compartilhando histórias de sua infância e adolescência. Cada conversa era uma mistura agridoce de alegria e arrependimento pelo tempo perdido. Helena, por sua vez, florescia com a presença de seu filho em sua vida. Seu rosto, antes marcado principalmente pelo cansaço, agora brilhava com uma nova vitalidade. Ela compartilhava com Ricardo histórias de sua família, tradições há muito esquecidas e memórias preciosas dos primeiros anos de vida dele. Foi durante uma dessas conversas que Helena mencionou casualmente o despejo iminente. "Despejo?" Ricardo perguntou alarmado. "Do que você está falando?" Helena suspirou, um olhar resignado em seu rosto. "Oh, é só a vida seguindo seu curso, meu filho. Não consegui acompanhar os aumentos do aluguel. O Sr. Morales me avisou há algumas semanas." Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A ironia cruel da situação o atingiu com força total. Ele, o proprietário do complexo, estava prestes a despejar sua própria mãe sem nem saber. "Helena... Mãe!" Ele começou, sua voz tremendo ligeiramente. Eu sou o proprietário deste complexo." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena olhou para ele, uma mistura de choque e compreensão lentamente se espalhando por seu rosto. "Oh!" Foi tudo o que ela conseguiu dizer inicialmente. Então, com um pequeno sorriso triste, ela acrescentou: "Bem, suponho que o destino tem um senso de humor peculiar, não é?" Ricardo se levantou abruptamente, andando de um lado para o outro no pequeno apartamento. "Isso não pode acontecer. Eu não vou deixar isso acontecer. Você não vai a lugar nenhum, mãe." Helena o observou com um misto de amor e preocupação. "Ricardo, meu querido, você não pode mudar as regras só por minha causa. Isso não seria justo com os outros inquilinos." As palavras de sua mãe o fizeram parar. Ele a olhou, vendo não apenas a mulher que o trouxe ao mundo, mas também a pessoa sábia e compassiva que ela era. Naquele momento, Ricardo tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de muitas outras pessoas. "Você tem razão," ele disse finalmente. "Não posso mudar as regras só para você, mas posso mudá-las para todos." Nos dias que se seguiram, Ricardo mergulhou em um frenesi de atividade. Ele convocou reuniões com sua equipe jurídica e financeira, redesenhando completamente a estrutura de propriedade do complexo de apartamentos. Sua visão era ambiciosa: transformar o local em uma cooperativa habitacional, onde os moradores teriam participação na propriedade e gestão do edifício. Sofia, vendo a paixão com que Ricardo se dedicava ao projeto, encontrou-se cada vez mais envolvida.
Ela começou a usar seus contatos no mundo da filantropia para angariar apoio e recursos adicionais. Sabe, ela disse a Ricardo uma noite enquanto trabalhavam lado a lado em seu escritório em casa: "Acho que finalmente entendo por que você sempre carregava aquele colar. Era como se uma parte de você soubesse que havia algo mais, algo maior esperando." Ricardo sorriu para ela, sentindo uma onda de gratidão por sua compreensão e apoio. "Acho que você está certa. E agora, finalmente sinto que estou no caminho certo." À medida que os planos para a cooperativa habitacional tomavam forma, Ricardo passou cada vez mais tempo no complexo, trabalhando diretamente com os moradores para entender suas necessidades e desejos. Helena, observando seu filho interagir com a comunidade que ela considerava sua família estendida, sentia seu coração transbordar de orgulho. Uma tarde, enquanto Ricardo ajudava Helena em seu jardim comunitário agora expandido, ela fez uma pausa, olhando para ele com os olhos brilhando de lágrimas não derramadas. "Sabe, Ricardo," ela começou, sua voz suave, "quando eu te dei para a adoção, meu maior medo era que você crescesse sem saber o que é o amor verdadeiro. Vendo você agora, o homem que se tornou, o bem que está fazendo, sei que fiz a escolha certa por mais dolorosa que tenha sido." Ricardo sentiu um nó na garganta. "Mãe, eu..." Helena ergueu a mão, silenciando-o gentilmente. "Deixe-me terminar, meu filho. Quero que saiba que mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando eu mal tinha o que comer, nunca me arrependi de ter te trazido ao mundo. Você sempre foi e sempre será a melhor coisa que já fiz." Ricardo não pôde conter as lágrimas. Ele abraçou sua mãe, sentindo como se anos de dor e separação estivessem finalmente sendo curados. Se você assistiu até aqui, por favor considere se inscrever no canal e comente onde você mora, voltando à história. Os meses passaram e o projeto da cooperativa habitacional começou a tomar forma concreta. Os moradores, inicialmente céticos, começaram a se envolver ativamente, participando de reuniões e contribuindo com ideias. O complexo, antes deteriorado, ganhou nova vida com áreas verdes expandidas, espaços comunitários renovados e programas de apoio aos residentes. Helena, com sua experiência em jardinagem, assumiu um papel de liderança no projeto de paisagismo do complexo. Seu pequeno jardim se transformou em um oásis urbano, com hortas comunitárias e áreas de lazer verdejantes. Ricardo, por sua vez, descobriu uma nova paixão em seu trabalho. Ele começou a usar sua experiência em negócios não apenas para gerenciar a cooperativa, mas também para criar programas de capacitação profissional para os moradores. Aulas de empreendedorismo, oficinas de habilidades práticas e mentoria se tornaram parte integral da vida na comunidade. Sofia, inspirada pela transformação de seu marido e pela história de Helena, decidiu usar sua influência social para uma causa maior. Ela organizou eventos de arrecadação de fundos e conscientização, trazendo atenção para questões de moradia acessível e apoio a famílias de baixa renda. Um dia, enquanto Ricardo caminhava pelo complexo com Helena, observando as mudanças positivas ao seu redor, ele parou de repente, uma ideia formando-se em sua mente. "Mãe," ele disse, virando-se para Helena com um brilho nos olhos, "e se pudéssemos fazer isso em grande escala, não apenas aqui, mas em toda a cidade?" Helena olhou para seu filho, vendo nele o mesmo fogo e determinação que ela tinha quando jovem. "O que você tem em mente, meu querido?" Ricardo começou a explicar sua visão. Um centro de apoio para mães solteiras e crianças em risco, um lugar que ofereceria não apenas abrigo, mas também educação, treinamento profissional e apoio emocional. "Poderíamos chamar de Projeto Coração de Mãe", ele disse, tocando instintivamente o colar que ainda carregava. Em sua homenagem, Helena sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos. "Oh, Ricardo, isso seria maravilhoso. Pense em quantas vidas poderíamos mudar, quantas famílias poderíamos manter unidas." Nos meses que se seguiram, Ricardo, com o apoio incondicional de Sofia e a orientação sábia de Helena, trabalhou incansavelmente para tornar sua visão realidade.
Ele vendeu grande parte de suas propriedades comerciais, redirecionando os recursos para o novo projeto. O projeto Coração de Mãe tomou forma rapidamente. Um antigo prédio comercial foi reformado e transformado em um centro multifuncional. No térreo, uma creche e um centro educacional para crianças. Nos andares superiores, apartamentos aconchegantes para mães em situação de vulnerabilidade. O projeto também incluía salas de aula para cursos profissionalizantes, um centro de saúde e áreas de convivência. Helena, apesar de sua idade avançada, mergulhou de cabeça no projeto. Suas experiências de vida se tornaram inestimáveis na concepção dos programas de apoio. Ela se tornou uma figura maternal não apenas para Ricardo, mas para muitas das mulheres e crianças que o centro começou a atender. Sofia, por sua vez, usou seus contatos para garantir parcerias com empresas e instituições educacionais, criando oportunidades de estágio e emprego para as mães atendidas pelo projeto. À medida que o Projeto Coração de Mãe ganhava reconhecimento, Ricardo se viu cada vez mais procurado por outras cidades e até mesmo por governos interessados em replicar o modelo. Ele viajava frequentemente, compartilhando sua experiência e ajudando a estabelecer projetos similares em outras regiões. Em uma dessas viagens, enquanto apresentava o projeto em uma conferência internacional, Ricardo fez uma pausa em seu discurso, tocando o colar que ainda carregava consigo. Este projeto, ele disse, sua voz carregada de emoção, nasceu de uma história de amor e sacrifício. Um amor tão grande que uma mãe foi capaz de abrir mão de seu filho para lhe dar uma chance melhor na vida. E um filho que, décadas depois, redescobriu esse amor e encontrou seu verdadeiro propósito. A plateia ouviu em silêncio respeitoso enquanto Ricardo compartilhava sua história pessoal, a separação, os anos de busca inconsciente e o reencontro milagroso com Helena. Muitos tinham lágrimas nos olhos quando ele concluiu: o projeto Coração de Mãe não é apenas um programa social. É uma promessa para todas as mães e crianças que enfrentam circunstâncias difíceis. Uma promessa de que não importa quão escura a noite pareça, há sempre esperança. E que com amor, apoio e oportunidades, podemos quebrar o ciclo da pobreza e construir um futuro melhor para todos. Enquanto o auditório irrompia em aplausos, Ricardo sentiu uma mão gentil em seu ombro. Virando-se, ele viu Sofia, que havia viajado surpresa para apoiá-lo. Ao seu lado estava Helena, seus olhos brilhando com orgulho e amor. "Mãe!" exclamou Ricardo, surpreso e emocionado. "Como você chegou aqui?" Helena sorriu, acariciando o rosto do filho. "Você acha que eu perderia isso? Sofia fez questão de me trazer. Disse que era importante que eu visse o impacto que nossa história está tendo no mundo." Ricardo abraçou as duas mulheres, que significavam tudo para ele, sentindo uma onda de gratidão e amor que ameaçava transbordar. Nos anos que se seguiram, o projeto Coração de Mãe continuou a crescer e a evoluir. Helena, mesmo em sua idade avançada, permaneceu uma força motriz, compartilhando sua sabedoria e amor com cada nova mãe e criança que passava pelo centro. Ricardo e Sofia, agora verdadeiros parceiros na vida e no trabalho, dedicaram-se integralmente à expansão do projeto. Eles tiveram 2 filhos próprios, criados com os valores de compaixão e serviço que haviam se tornado o cerne de suas vidas. Em uma tarde tranquila, quase uma década após o início do projeto, Ricardo encontrou Helena sentada em seu jardim favorito, no complexo original. Ela parecia cansada, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma luz que ele havia aprendido a amar. "Como está se sentindo hoje, mãe?" perguntou Ricardo, sentando-se ao lado dela. Helena sorriu, pegando a mão do filho. "Estou em paz, meu querido. Mais do que jamais pensei que estaria." Ricardo assentiu, sentindo o peso das palavras de sua mãe. Ele sabia que o tempo deles juntos era precioso, cada momento um presente que ele não tomava como garantido. "Sabe," Helena continuou, sua voz suave, "quando eu te dei aquele colar tantos anos atrás, eu rezei para que ele te guiasse de volta para mim um dia. Nunca imaginei que ele nos levaria a fazer tanto bem no mundo." Ricardo tocou o colar, que ainda usava todos os dias. "Este colar é mais do que uma lembrança agora, mãe.
é um símbolo de tudo o que construímos juntos, de todas as vidas que tocamos. Helena assentiu, lágrimas de felicidade em seus olhos. E pensar que tudo começou com um ato de amor, um amor tão grande que doía. Naquele momento, sentados juntos no jardim que Helena havia cultivado com tanto carinho, mãe e filho compartilharam um silêncio cheio de compreensão e gratidão. O colar, que por tanto tempo havia sido um elo com um passado desconhecido, agora era um testemunho de um futuro construído sobre o alicerce do amor incondicional. À medida que o sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Ricardo refletiu sobre a jornada incrível que o trouxera até ali. De um homem de negócios focado apenas em lucros, ele se transformara em alguém dedicado a fazer a diferença no mundo. E tudo isso graças ao amor de uma mãe que nunca desistiu, mesmo quando tudo parecia perdido. O projeto Coração de Mãe continuou a florescer, tornando-se um farol de esperança para milhares de famílias em todo o país. Ricardo e Sofia viram seus próprios filhos crescerem com um profundo senso de empatia e responsabilidade social, inspirados pelo legado de sua avó Helena. Helena, embora envelhecendo, permaneceu uma presença constante e amorosa na vida de todos ao seu redor. Sua sabedoria, nascida de uma vida de desafios e triunfos, continuou a guiar o projeto e a inspirar novas gerações. Anos mais tarde, em uma cerimônia emocionante, o complexo habitacional original, onde tudo começou, foi oficialmente renomeado como Jardins Helena. Foi uma homenagem não apenas à mulher que havia tocado tantas vidas, mas também a todos aqueles que, como ela, haviam enfrentado adversidades com coragem e amor. Durante a cerimônia de inauguração, Ricardo subiu ao palco, o colar brilhando em seu peito. Ele olhou para a multidão, vendo rostos familiares e novos, todos unidos pelo espírito de comunidade e esperança que o projeto havia cultivado. Este lugar, ele começou sua voz carregada de emoção, é mais do que apenas um conjunto de edifícios. É um testemunho do poder do amor, da resiliência do espírito humano e da força que encontramos uns nos outros. Minha mãe, Helena, me ensinou que o verdadeiro legado que deixamos não está nas coisas que construímos, mas nas vidas que tocamos. Enquanto falava, Ricardo viu Helena na primeira fila, seus olhos brilhando com orgulho e amor. Ao seu lado estavam Sofia e seus filhos, todos parte da incrível jornada que os trouxera até ali. O colar que carrego, continuou Ricardo, tocando o medalhão, já foi um símbolo de separação e perda. Hoje, ele representa a união, esperança e o poder transformador do amor incondicional. Que Jardins Helena seja sempre um lugar onde o amor floresce, onde a esperança encontra raízes e onde cada pessoa possa encontrar o apoio necessário para crescer e prosperar. Enquanto a plateia aplaudia, Ricardo desceu do palco e abraçou sua mãe. Naquele momento, cercados por uma comunidade que haviam ajudado a construir, eles sentiram a plenitude de uma jornada que começara com um ato de amor doloroso e culminara em um legado de esperança e transformação. O colar, outrora um elo com um passado desconhecido, agora simbolizava um futuro brilhante. Não apenas para Ricardo e Helena, mas para incontáveis famílias que encontrariam abrigo, apoio e amor nos Jardins Helena e nos muitos projetos Coração de Mãe espalhados pelo país. E assim a história que começou com uma separação dolorosa transformou-se em um testemunho do poder duradouro do amor materno, provando que, às vezes, os caminhos mais difíceis podem levar aos destinos mais belos e significativos.